O que acontecerá se a temperatura da Terra subir 2 centígrados? Novos estudos foram divulgados nesta segunda-feira e apontam para consequências como uma alta no nível do mar, perda da biodiversidade, entre outros. A alta do nível do mar, perda da biodiversidade, acesso complicado a alimentos, padrão de vida mais baixo. Mesmo que o mundo consiga limitar o acontecimento a 2 centígrados, as consequências serão significativas, apontam estudos divulgados nesta segunda-feira. Abre aspas. Directamos mudanças significativas no impacto climático em um mundo 2 centígrados mais quente. Por isso, precisamos adotar medidas para evitar tal cenário. Fecha aspas. Explicou a AFP Dan Mitchell, da Universidade de Bristol, principal autor do texto que introduz essa direção especial da revista britânica. Abre aspas. Philosophical Transactions of Royal Society. Fecha aspas. Mais de 2 anos após a assinatura do Acordo Climático de Paris, que avisa manter o aumento do termômetro abaixo de 2 centígrados, ou mesmo de 1,5 centígrado, em comparação com a era pré-industrial, os cerca de 20 estudos compararam o impacto de ambos os cenários. Abre aspas. Um dos desafios é a rapidez com que chegaremos a mais 2, centígrados, fecha aspas, diz Mitchell, referindo-se ao tempo que o mundo terá ou não para adaptar as múltiplas consequências do acontecimento global. O Grupo de Especialistas do Clima da ONU, GIEC, deve apresentar em outubro um relatório sobre o cenário de um planeta 1,5 centígrados mais quente. Em janeiro, o projeto de texto estimava que, em função dos compromissos dos estados e das trajetórias das emissões de CO2, era, abre aspas, extremamente improvável, fecha aspas, alcança a meta. Aumento dos oceanos. Mesmo que o aumento da temperatura se estabilize em mais 1,5 ou mais 2 centígrados, o nível do mar continuará a subir, abre aspas, pelo menos 3 séculos, fecha aspas, de 90 a 120 centímetros, até 2.300, de acordo com um dos estudos. Isso resultará em inundações, erosão e salinização das águas subterrâneas. Quanto mais otimista for a situação, mais as ilhas do Pacífico, do delta do Ganges ou as cidades costeiras terão tempo para construir defesas ou mover populações. Se nada for feito para limitar as emissões de CO2, a elevação média do nível do mar, causada pelo derretimento das geleiras, pela dilatação da água, chegará a 72 centímetros até 2100. Mas essas perspectivas é adiada em 65 anos no cenário a mais 2 centígrados e 130 anos para mais 1,5 centígrado. Abre aspas. O impacto para o século XXI serão adiados e não evitados, fecha aspas, observam os pesquisadores. Então, abre aspas, a adaptação é essencial, fecha aspas, adverte Robert Nicole, da Universidade de Southampton.
Acesso a alimentos. Um aumento das temperaturas levará a uma maior insegurança alimentar em todo o mundo, com inundações e secas mais severas, alerta um dos estudos. Com um aquecimento de 2 centígrados do mar, Bangladesh, Mauritânia, Iêmen e Níger seriam os países mais vulneráveis à escassez. Já Mali, Burkina Faso e Sudão veriam sua situação melhor ligeiramente, uma vez que sofreriam com secas menos severas. Mas isso seria uma, abre aspas, exceção, fecha aspas, diz o professor Richard Bates, que liderou o estudo. No caso de um acontecimento de 1,5 centígrado, abre aspas, 76% dos países estudados registrariam um aumento em sua vulnerabilidade à insegurança alimentar, fecha aspas. Crescimento das desigualdades. Se mais 1,5 centígrado não deve mudar muito coisa no crescimento econômico global, abre aspas, um aquecimento de 2 centígrados sugere taxas de crescimento significativamente menores para muitos países, especialmente em torno do Equador, diz a AFP, Felix Pretz, economista da Universidade de Oxford. A diferença é ainda maior com PIB per capita. Até o final do século será 5% menor. Seu aquecimento atingir 2 centígrados em vez de 1,5 centígrados, de acordo com este estudo. Além disso, abre aspas, os países que hoje são pobres devem ficar ainda mais pobres com as mudanças dinâmicas e ainda mais no caso de mais 2 centígrados do que mais 1,5 centígrado. Enquanto os países ricos provavelmente serão menos afetados, abre aspas, aponta Félix, fecha aspas, né? Abre aspas e fecha aspas, né? Enquanto os países ricos serão menos afetados, os pobres já está sabendo, né? Aponta Félix Pretz. Biodiversidade. Se um aumento das temperaturas perturbará parte da fauna e da flora, abre aspas, conter o aquecimento a 1,5 centígrado em vez de 2 centígrados, aumentará de 5,5% para 14% as áreas do globo que poderiam servir como um refúgio climático para plantas e animais, fecha aspas. De acordo com outro estudo, sua superfície seria equivalente à da, abre aspas, rede atual de áreas protegidas, fecha aspas. Além disso, limitar o aquecimento poderia reduzir até 50% o número de espécies em risco de ver reduzido pela metade seu habitat natural.